Olá, estamos começando a nossa live de hoje, ainda com muito frio, né? Agradeço a todos os 513 mil inscritos no canal, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, está inscrito no canal, indica um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, colocar like, claro, no que vocês gostaram, e propor, discutir, polemizar, como vocês bem fazem na página dos comentários. Agradeço também as 62 milhões de visualizações, 62 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E lembro, a nossa última entrevista postada de Ciro Gomes foi ontem, portanto há pouquíssimo tempo, já passamos aí de mais de 100 mil visualizações. Nós conversamos sobre o livro, né? Projeto Nacional, um Dever de Esperança, nós trocamos ideias, tal. Vale a pena, é uma entrevista de 1 hora, se discute o Brasil, questões estruturais, história, questões contemporâneas e perspectivas para o Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar dentro do nosso objetivo do canal, qual seja, né, e ver as várias leituras com ideias sobre o Brasil, ou seja, panfleto está fora, né, extremismo está fora, o que está dentro são reflexões, mesmo com visões distintas, e isso é muito bom, isso é que é democracia, porque não é discurso único, e o intuito das entrevistas como essa de Ciro Gomes é esse o objetivo central, assim como teremos no decorrer da semana entrevistas também bem interessantes, bem polêmicas, boas leituras no campo econômico, jurídico, político, social do Brasil. Vamos em frente então. Lembra que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão os dois cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil, ok? Vamos em frente então, vamos lá. Bem, vendo todo o noticiário, tudo o que está acontecendo, né? Dando uma diagonal, vendo os portais, vendo os blogs, tem algumas coisas que são patéticas. O governo não tem plano, quiçá projeto. Se não tem nem algum plano, o projeto também não tem. É marcado pela ineficiência, incompetência, né? Por não defender os interesses nacionais, fazer uma política de saúde criminosa, né? Uma política de educação desastrosa, uma política externa a serviço de uma potência alienígena, caso inclusive de lei de segurança nacional, inclusive ao presidente da República. Por aí tudo isso vai passando, ninguém fala nada. Agora, terça-feira, o Pacheco e seu imenso talento, como diria Eça de Queiroz, aqui conhecido como Paulo Guedes, que eu sempre disse que era um falastrão, nunca escreveu um livro, tem um trabalho patético quando foi aos Estados Unidos, voltou, ao invés de vir para o Brasil, ficou um tempo aqui, disse que estava deslocado do debate político, ele queria debater política econômica, foi para onde? Sabe? Lugar legal, o Chile do Pinochet. E ficou lá num lugar bem bacana, onde havia muito debate, provavelmente nos cárceres, nos centros de tortura. Bem, o Paulo Guedes é um falastrão, né? Mas as pessoas começaram a falar, igual o Pacheco, do Eça de Queiroz e seu imenso talento. Olha lá em Coimbra, tem um estudante, quando era estudante, tem um imenso talento. E ele ficava com a testa cada vez maior, que ficava calvo, andava com volumes enormes embaixo do braço, falou 2 frases e terminou a vida primeiro-ministro, né? E era um bobalhão, né? Leia o conto é fantástico. Na passagem do século XIX para o século XX, isso no Brasil era muito falado. Quando via uma pessoa estilo Paulo Guedes, as pessoas falavam, olha o Pacheco ali, olha o Pacheco lá. O Brasil foi passando o tempo, houve uma inflação de Pachecos, é verdade, uma inflação de Pachecos, de medíocres, e o Paulo Guedes é o exemplo da mediocridade. Alguém vai dizer assim, mas ele ganha dinheiro no mercado financeiro e precisa ser bom economista, conhecer macroeconomia, né? Pensar o Brasil para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Alto lá, né? Alto lá, então vamos pôr a bola no chão. E o medíocre vai lançar o plano, finalmente, depois de 1 ano e 8 meses vem o plano, e olha como eles chamam, olha como eles são nacionalistas, hein? Por isso que não tem nada de querer fazer relação entre integralismo e bolsonarismo. Primeiro que o ismo no bolsonarismo inexiste, porque seria um conjunto orgânico de ideias, que ele não tem, né? E segundo, que ele é antinacional, ele está a serviço de interesse de uma potência alienígena. É o caso único na história do Brasil de um presidente a serviço de uma potência estrangeira. E ele está a serviço dos Estados Unidos. Daremos mais um exemplo hoje, né? E o integralismo, com toda aquela leitura de mundo que nós já falamos aqui, do autoritarismo, leia na Isto É, essa semana tem um artigo que eu faço menção
também é isso que eu escrevi, né? Uma das suas marcas era o nacionalismo. Mas para voltar a Paulo Guedes, o Pacheco vai lançar terça-feira um plano e eles chamam, olha que grande assessoria, gente fantástica, Big Bang Day. Big Bang Day, que lindo, vai explodir, vai nascer o universo, ali vai nascer o Brasil. Olha a pretensão desses medíocres. E pior, eu sugiro uma mudança. Ao invés de Big Bang Day, Big Gang Day. Não sei se vocês gostariam dessa minha sugestão, uma sugestão humilde para vocês. Lembre-se, terça-feira não é Big Bang Day, é Big Gang Day. Ok? Era sugestão para vocês, se vocês gostarem. Bem, aí no meio desse realismo fantástico, mágico da América Latina, parece que eu estou vivendo os romances de Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, entre tantos outros grandes escritores da literatura latino-americana. Porque, e digo a vocês, e aí é triste, não digo, é um negócio terrível, agora, amanhã, segunda-feira, com 115 mil mortos, o Bolsonaro vai promover o evento Brasil vencendo a Covid-19. É inacreditável. É ou não é crime contra a nacionalidade? Quando é que o Brasil vai acordar? Quando é que o Brasil vai usar do ordenamento legal, da nossa Constituição? Olha que esse homem, o Mandrião e sua caterva estão fazendo com o nosso país. Isso é grave. Isso não ocorre em país algum do mundo. Olha o que o Mandrião está fazendo com 115 mil mortes, né? Bolsonaro promove o evento Brasil vencendo a Covid-19. Venceu com o dobro de mortes que os Estados Unidos teve na guerra do Vietnã. O dobro. E aqui sem guerra. A cerimônia vai ser realizada no Palácio do Planalto e aberta à imprensa. Puxa, que bacana, hein? Logo pela manhã ele vai fazer essa cerimônia às 11 horas e vai passar pela TV Brasil, que era Lula News, mas que ele manteve, ele ia fechar. Veja como é um homem de palavra, né? É inacreditável, né? As infectadas no Brasil passou de 3,5 milhões, né? Nós já temos 115 mil óbitos derivados da Covid-19 e ele vai comemorar. É inaceitável. E pior, ainda nesse terreno da saúde e da traição nacional, né? Estados Unidos, eu estou usando como fonte o UOL, Estados Unidos querem liderar a reforma da Organização Mundial de Saúde, o Trump, se é que ele será presidente depois de novembro. A eleição em novembro, claro, a posse é janeiro, eu sei. Espero que ele perca, tudo indica que perderá. É bom para os Estados Unidos, inclusive melhor ainda para o mundo, né? Os Estados Unidos querem liderar a reforma da OMS com o Brasil como aliado em rito europeus. Ou seja, tem uma foto aqui, para ilustrar a matéria do Jamil Chad, do Trump junto com o Beato Salu, vulgo o cidadão que está lá no Itamaraty, né? Vamos chamar, nem vamos designá-lo pelo nome, é melhor o nome mesmo, original, lá da novela, é o Beato Salu. Deixa Ernesto Araújo para outro momento, né? Ou seja, o Brasil ainda vai se aliar a esse homem horroroso, Trump, que é o lixo dos Estados Unidos, é o pior momento da história norte-americana, que teve grandes presidentes, né? Vamos lembrar no século XX a figura de Franklin Delano Roosevelt, né? Eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos, a importância dele na guerra, né? Todo o New Deal, do enfrentamento da Grande Depressão, etc, 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 etc. E das boas relações com os Estados Unidos, o registro, né? Com o Brasil, perdão, dos Estados Unidos com o Brasil, é inacreditável isso daqui, é inacreditável. Quer dizer, é um país a serviço dos interesses norte-americanos, quer dizer, quer reformar a OMS. Quer dizer, é inacreditável. E aí, no meio disso tudo, dessas comemorações tenebrosas, né, nós temos de falar do que realmente eles fazem. E aí, o que eles fazem? O que eles fazem é a relação com o crime organizado. Que para essa turma, assessor parlamentar, para a turma do Bolsonaro, é simplesmente pretexto para peculato. Vamos a essa questão que eles querem esconder, e que é crime, que em outros momentos da história, o presidente não estaria mais ocupando esse cara, quando o Brasil tinha vergonha na cara. Vamos lá. Quando o Brasil tinha vergonha na cara, e olha, a nossa história tem belos exemplos, né, de questões complicadas, mas que o Brasil não se apequenou, porque isso daqui nós estamos desse tamanhinho,
né, frente, não é, aí volta a citação que eu já fiz do Euclides da Cunha, né, não custa relembrar, vamos pegar aqui, já que está aqui, vai, não custa relembrar o grande Euclides, né, quando nós aqui estávamos comentando outro dia falando aí do Bolsonaro, eu vou pegar a referência que ele faz ao Floriano Peixoto. Isso está no Contrastes e Confrontos. Vamos lá. O seu valor, traduz de modo admirável, o Floriano, né, entenda-se, ao invés de sua robustez, a nossa fraqueza. O seu valor absoluto e individual reflete na história a anomalia algébrica das quantidades negativas. Cresceu prodigiosamente à medida que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. Subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno uma depressão profunda. Destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições. Brilhante, hein? Isso daqui é Bolsonaro em cheio, né? Ele subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno uma depressão profunda, destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava. É isso, né? Ele está no mesmo lugar, é o entorno que desceu. É isso explicam nós temos uma caterva como essa. É uma Orcrim no Palácio do Planalto, ou não é uma Orcrim? Veja assim, ontem, vamos voltar à questão da Veja, do áudio em celular da mulher de Queiroz desmente a versão do Wassef, vulgo, eu digo, o anjo. Lembra o anjo? Aqui em Atibaia. O que eles fizeram com Queiroz e com a Márcia? Cárcere privado. Cárcere privado, sim. Não tem, é cárcere privado. E por que eles estão escondendo tanto o Queiroz? E evitando, porque a Márcia está desesperada, e evitando que a Márcia fale. Aí é fácil, basta olhar o Globo de hoje. E por que eu digo, basta olhar o Globo de hoje? Entre tantas denúncias que nós já nesse espaço aqui mostramos, né? De desvio de recursos, peculato, corrupção passiva, formação de quadrilha, falsidade ideológica, é cadeia para toda a família e toda a caterva. Mas nada acontece. Eu não entendo. Vai chegar uma hora que o Brasil vai acordar e lá na frente os brasileiros e brasileiras vão ter vergonha de 2020 e de quem viveu em 2020 e assistiu tudo isso passivamente, sem usar da arma de todos os democratas, que é a Constituição, não dos fascistas como ele, que é a arma de extermínio, porque ele é fascista, sem saber, inclusive ele nem sabe o que é fascismo, eu já comentei várias vezes, né? Se a gente começar a falar isso, hoje eu até brinquei de falar uma certa questão no artigo da Isto É, eu faço uma brincadeira com Rabelais Pantagruel, que ele vai achar que Rabelais é um francês, amigo do Adriano, que era filho de francês, amigo do Adriano, do escritório do crime, do qual ele apoiava, deu medalha para o Adriano, a medalha Tiradentes, a principal comenda da Alerj. E não só deu a medalha, como ele deu emprego à mulher e à mãe do Adriano, através do Flávio, que era simplesmente um braço do Jair. Na entrevista com o Marcelo Freixo no nosso canal, assista, toda sexta-feira, o Jair Bolsonaro despachava no gabinete de Flávio Bolsonaro, para mostrar que o mandato era dele, Jair. E que Flávio só estava lá como fantoche, porque ele não podia acumular 2 mandatos, deputado federal e deputado estadual, né? E o Queiroz era o homem dele todo dia lá. E fazendo o quê? Vamos ao Globo. Nós estamos falando de uma organização criminosa. Registre. E o país assiste tudo isso passivamente. Queiroz, Márcia e familiares de miliciano receberam mais de R$440 mil em auxílio alimentação, além das rachadinhas, da Alerj. Benefício é depositado diretamente na conta do servidor, sem registro. A questão que se coloca, que são cerca de R$500 mil, é que esse auxílio de alimentação eles só pegaram os dados disponíveis 2014 a 2019, né? E você não tem condições de retroagir ao período anterior, do qual lá estava a Márcia, que fingiu que não era casada com o Queiroz, para os dois receberem auxílios, porque senão receberiam um só, eles fingiram que não estavam casados.
E para que todo esse dinheiro? Para o Queiroz passar necessidade como está passando? A Márcia passar necessidade? Ia para quem? Ia para o Capo. Claro que ia para o Capo. Eles compraram tudo em dinheiro. A primeira mulher do Bolsonaro comprou registre em dinheiro, de acordo com o Ministério Público Carioca, Fluminense para ser mais preciso, um apartamento por 600, atualizado, R$621 mil em dinheiro, maior que a mala do Rocha Loures, aqui na Rua Pamplona, em São Paulo. E depois o segundo casamento, porque ele é conservador, o Bolsonaro, comprou 14 imóveis em uma década, parte também com dinheiro vivo. E com a terceira mulher que recebeu dinheiro de Queiroz e de Márcia. E o filho, cuja mulher, o Flávio, uma senhora chamada Fernanda, recebeu R$25 mil do Queiroz. Eles usam as mulheres para lavar dinheiro sujo. E agora está aqui. Além de Queiroz receber auxílio alimentação, a mulher, e não podia, né? Registre. Suas filhas, Natália e Evelyn, olha o bando de ladrões que nós temos. Isso daqui é roubo, porque é dinheiro público, é peculato. É dinheiro público, meu, seu, nosso. E as pessoas assistem. E a elite rastaquera trata ele como se fosse o Churchill brasileiro. Ou como diria o Bananinha, Chuchu. O Winston Chuchu, que ele falou, né? Ele é cara incrível, tem uma cultura. Seria nosso embaixador nos Estados Unidos. Chuchu, né? Ele não sabia que era Kissinger. Quando foi perguntado, eu olhei o assessor e falei, de quem eles estão falando? Ou seja, é esse pessoal. É esse pessoal medíocre, é esse pessoal rastaquera, é essa caterva, gente que odeia conhecimento, cultura, ciência, tecnologia, ideia patriótica, é isso. Eles não têm pátria, eles estão dando um golpe no país. São golpistas e tentaram. Lembra, o Bananinha disse, e as autoridades assistiram de braço cruzado, o Bananinha disse, não é que se vai ter golpe militar, não é se, é quando. Era caso de cadeia. Tá solto, Bananinha. Tá solto, Bananinha. Bem, além de Queiroz receber auxílio alimentação, sua mulher, Márcia Aguiar, suas filhas, Natália e Evelyn, e a enteada, a TV enteada, Evelyn Maiar. Eles já pagam para todo mundo, é dinheiro seu, meu, nosso. Né? Eles receberam ao menos tudo do gabinete do Flávio, é caso de cadeia, porque é ele que autorizou. É ele que é o responsável. O gabinete não era do Queiroz. O gabinete é dele, Flávio. E quem é o Flávio? É o Jair. Claro! Ou não querem ver? Né? Ou o grande capital, os grandes empresários, as pessoas não querem ver. Pô, é isso. Ou a classe média que está sendo, que vai agora, o Big Gang Day, vai tirar mais impostos da classe média, dos gastos de educação, dos gastos de saúde, imposto de renda, vai proibir. Além disso, com o PIS mais COFINS, vai aumentar as mensalidades escolares em 10%. Mas vamos em frente. Aí, eles receberam ao menos 338 mil, mas o valor pode ser maior porque a LER só tem informações a partir de 2011. Queiroz, Márcia e Natália foram nomeados para o gabinete de Flávio bem antes de 2007. Há meses em que o benefício de Queiroz, só do auxílio alimentação, fora as rachadinhas, fora tudo, chegou a 2.740, valor que somado à remuneração. Os últimos auxílios, paga Evelyn, parari, parará, vai descendo, parará. Aí vai falando e diz para todos o que eles pagavam. E a família do Adriano, porque é importante manter a família, porque ele é conservador nos costumes do Jair Bolsonaro, tá? Ele é conservador. E para o ex-capitão do BOPE, o miliciano Adriano da Nóbrega, que ele teve a ex-mulher e a mãe, que foi indicados pelo Queiroz para o gabinete do Flávio, claro, através de Jair Bolsonaro, evidentemente, junto elas receberam, só naquele período, R$104.700, em auxílio alimentação. A ex-mulher do Adriano ficou como funcionária fantasma 11 anos. E ele também empregou a mãe do Adriano. O que é isso em outra época da história do Brasil? Não, estude, olhe, dê uma examinada. O que aconteceria em outro momento da história do Brasil? Vamos continuar e dar um fecho nesse nosso encontro de hoje. Vamos lá. Vamos pensar. Agora, vendo a notícia também, lá do Rio de Janeiro, a família Bolsonaro está querendo influenciar a sucessão do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por que eles têm tanta preocupação com o Rio? Reunião de 22 de abril, Sérgio Moro, o que eles queriam? A Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora querem controlar o Ministério Público do Rio de Janeiro.
Mas por quê? Você vê que eles estão fazendo com a Márcia, com o Queiroz, viu? Com a Angie, com a prova que tem os áudios. Ele estava em cárcere privado. Sim, cárcere privado. A mando de quem? O Anjo é alguma coisa, inclusive o Anjo teve negócios de 9 milhões de reais com a JBS. E por sinal a JBS vendeu carne pro diabo pro exército no governo Bolsonaro. Tem de investigar, hein? Tem de investigar. Só faltava essa, alguém de farda ter problema. Só faltava essa. Só faltava essa. O que a JBS vendeu? Está aqui, denúncia de hoje, jornal do domingo, né? De venda de carne para o exército. A JBS continua aí. Aquela do Joesley, você lembra? Aquele que falava, eu dei 5 milhão para o Eduardo Cunha, ele pediu mais 5 milhão. Aí ele pediu mais 5 milhão, pô, 15 milhão. Porque para o Joesley não há plural, não há plural. Né? 15. E um homem desse está solto por aí, tá? Fez uma delação premiada patética, ridícula, e está por aí. Essa é uma questão que, só um parênteses, nós vamos ter de rever essa questão de delação premiada. Sérgio Machado, do Transpetro, é inacreditável o que fez. Nós vamos ter de discutir isso, mas para não perdermos o fio da meada, e nunca perdemos, estamos lá igual seguindo o fio de Ariana em Quinós, em Creta, lá, né? Ou seja, falar isso para o Bolsonaro, ele vai achar que é o pessoal do Rio das Pedras, ou é o Rony Lessa, amigão dele, que vive em frente, ele não conhecia o Rony Lessa, via na casa de frente no condomínio, ele andava 3 passos, dava de cara com o Rony Lessa, anos. Bem, a questão agora, só isso daqui em outra época derrubava governo. Porque o Brasil tinha uma moralidade republicana que nós perdemos. E nós perdemos ao longo do tempo. Né? Alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada. Porque não é possível assistir tudo isso e falar, mas como? Quer dizer que eles desviavam até auxílio alimentação e mentia que não estava casado e dava auxílio para funcionários fantasmas. E pegava essa grana. Você acha que essa grana ficava com o Queiroz? A Márcia conversa, ela veja os áudios, veja.com.br. Não ficava com ela. Ia pro Flávio, ficava só com o Flávio, que lavava a parte nas lojas de chocolate? Na loja de chocolate dele? Claro que não. Terminava com o Capo. Quem é o Capo? Terminava com o Capo, claro. Era essa estrutura, é uma Orcrim, que tem vários braços. A justiça assiste passivamente. É inacreditável. Eles diziam até auxílio alimentação. Isso era que era cadeia em outras épocas. Agora, ele vai comemorar amanhã, às 11 horas da manhã, né? Ele vai fazer uma comemoração de 115 mil óbitos, do qual ele é responsável, genocida, crime contra a humanidade, Tribunal de Haia, Corte Internacional de Justiça, do qual ele é responsável. Alguém vai dizer assim, mas nos outros também não morreram, alguns países? Sim, mas nós poderíamos ter um número N vezes menor. E só não tivemos maior graças à ação corajosa, às ações corajosas de prefeitos, governadores, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e os comitês. Graças a eles. Porque senão nós teríamos 300, 400 mil mortes por causa dele, da ação criminosa, não usando máscara, fomentando aglomerações, desmoralizando todas as recomendações, os protocolos das autoridades sanitárias, ele receitando e o Conselho Federal de Medicina fechadinho, boca fechadinha, os conselhos regionais, boca fechadinha, gozado, né? Naquela discussão que envolvia médicos, Cuba, tal, que eu comentei, que eu sempre ataquei, critiquei, achei que estava errado, que os médicos havia uma superexploração dos médicos, havia quase que um trabalho escravo dos médicos cubanos, tal, né? E a minha crítica era essa. A minha crítica não era a questão para criticar alguma coisa política ideológica do PT e tal, não, era que precisava ter o programa dos médicos nas comunidades mais pobres, claro que sim, mas não daquela forma. E o Conselho Federal de Justiça fez um barulhão por aquilo, que era uma ação, você gosta ou não, mas óbvio que era, que preservava vidas, não é verdade? O que ele fez preservava vidas, o Mandrião, o Bolsonaro, os efeitos colaterais cardíacos, né, no fígado, especialmente, os exames, que quem toma precisa fazer 3, 4 exames em ambiente hospitalar. E o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina,
Quer dizer que o que vale para um não vale para outro? Aqui nesse espaço, vocês sabem que não. Aqui são valores republicanos. É a Carta de 88. O que vale que todos, o capítulo do artigo 5º, todos os brasileiros são iguais perante a lei. E aqui ninguém está amarrado a uma determinada leitura de mundo e tem de ficar repetindo, como se fosse no fascismo, no nazismo, no antigo stalinismo. Nada disso. A gente tem de ver o mundo de forma livre, aberta, né? Sem ter rabo preso com ninguém, ter liberdade, não ser garganta de aluguel, né? Essa questão de você poder à noite, sabe, colocar a cabeça no travesseiro e estar absolutamente tranquilo. Você não vendeu a sua consciência para ninguém, como muita gente faz e fará no Brasil, infelizmente, né? E vocês agora, nessa conjuntura tão triste, veem relatos realmente terríveis, né? Então amanhã vamos ter uma cena macabra às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. E provavelmente ele deverá levar o quê? Uns cadáveres para lá, né? Ele poderia ir a Auschwitz também, celebrar a vida em Auschwitz, né? É inacreditável o que nós estamos assistindo. E o pior é o silêncio dos bons. O pior é o silêncio dos bons, como alguém já disse. Se você gostou dessa live, tantas outras lives no meu canal, está inscrito, são 513 mil, e gosta do conteúdo, fala para um amigo, uma amiga, Marco Antônio Villa, blog do Villa, Marco Antônio Villa, ative as notificações, que é aquele sininho, né? Coloque like, claro, no que vocês gostaram e discutam, conversem, troquem ideias através da página dos comentários. Eu lembro que nós já passamos de 62 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo, e acabamos de postar a entrevista de Ciro Gomes, que está tendo uma enorme repercussão. É bom para vocês observar uma leitura de mundo, uma visão de Brasil e uma perspectiva também a curto prazo para o Brasil, né? Das questões no campo da política, da economia, da saúde, da educação, etc. Lembro também que na plataforma www.cursosdovilla.com.br vocês lá encontrarão os 2 cursos que estão sendo oferecidos: História Política das Constituições Brasileiras e a História da Ditadura Militar no Brasil, ok? Nos encontramos então amanhã. Até!